Vamos de novo. Aleluia! Amém. Você que nos acompanha à distância, vai interagindo, coloca coisas aí no chat ao vivo, marca a sua presença, mostra que você está aí também. Meus irmãos, nós estamos finalmente na nossa quinta noite da Semana de Primícias 2023. Glória a Deus. Quero desafiar os irmãos a cumprirem como propósito mesmo, até o final. Tem vários irmãos que estão conseguindo vir todos os dias, eu sei que nem todos podem vir. O dia que você estiver agarrado no serviço ou com algum impedimento aí na sua família para estar aqui, acompanhe aí a distância, mas se você pode, sai da sua casa, vem para cá, que a gente tem vivido coisas muito boas aqui na presença do Senhor. Irmãos, o culto online é um excelente quebra-galho, glória a Deus pelo nosso culto online. Mas nada se compara, nada é igual, nada se compara, a gente está aqui no calor dos irmãos, não é? Vivendo as coisas que nós temos vivido aqui. Você que não está podendo passar o dia, você que não está podendo dormir aqui na igreja com a gente, e quer participar de alguma forma, 9h30 da manhã, todos os dias nós temos devocional. Algum dos nossos irmãos, algum jovem vai trazer uma palavra, outro vai ministrar o louvor. Depois a gente tem uma roda de leitura da Bíblia. A igreja está aberta para oração o dia inteiro. Às 18 horas nós temos sala de oração. E pergunta aí para o seu líder de ministério qual é o dia que o seu ministério precisa estar completo aqui para a gente estar orando junto pela vida de vocês, abençoando o ministério de vocês. E mais uma coisa que eu quero dizer a respeito dessa semana de primícias. Chame alguém para estar aqui amanhã. Amém? Pense em alguém nesse momento que pode estar aqui, que às vezes pensa até que não pode, mas está precisando só de alguém insistir um pouquinho mais, sabe? De repente alguém para ir lá buscar de carro ou de bicicleta, alguma maneira, de alguma forma, para que à medida que a gente for chegando para o último dia, meus irmãos, nós estejamos cada vez mais completos como igreja, e não é fechado só a nossa igreja, não é? O que Deus está derramando sobre nós, a gente tem consciência que nunca é somente sobre nós. É claro que nós recebemos muitas direções específicas aqui, e oramos especificamente por obras específicas da nossa igreja, mas as mensagens que Deus está entregando é para qualquer pessoa, amém? Quem foi edificado aqui pela mensagem de ontem? Quem aí é lagartinha de Jesus? Dá uma glória a Deus. Amém. Vamos ver o que Deus tem para a gente hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler apenas um verso. Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 26, nós lemos assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar com você especificamente. Peça para Deus falar com as outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E ore pela minha vida. Pai querido, fala com todos eles, meu Pai, até com os bebês, ministra eles nessa noite. Que até os bebês saiam daqui abençoados nessa palavra, meu Pai. Que toda distração, toda dispersão saia da nossa mente
e que nós estejamos sedentos pela direção que o Senhor tem para cada um de nós. E nos dê a graça, meu Pai, a coragem e a direção para responder a essa mensagem dessa noite, completamente, meu Deus, e nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor está nos dizendo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou repetir mais uma vez esse versículo, e vou ler em uma outra versão, para que os irmãos entendam bem o significado. Se alguém me serve, siga-me. Quem aí é servo de Jesus? Você se considera um servo de Jesus? É para você, é sobre a sua identidade de discípulo, nessa noite. Se alguém me serve, siga-me. Presta atenção agora. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Onde Jesus estiver, o servo dele precisa estar. É o que ele está dizendo. Eu vou ler aqui na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Irmãos, esse é um texto que nos ensina, cada um de nós que se considera servo de Jesus. Eu tenho ensinado aqui ao longo dos anos muita coisa a respeito dessa expressão ser servo, porque de fato me incomoda muito como pastor ver pessoas se colocando como servos de Deus, mas não servem. Tem um negócio estranho, né? E eu sempre falo para os irmãos, aquele que se diz servo serve para alguma coisa. Para que você serve? Qual é o seu serviço? É tudo a mesma raiz da palavra, porque o sentido aponta todo para o mesmo lugar. O servo é aquele que serve. E quem é o discípulo? Esse texto vai mostrar para a gente que se considera servo, que quer servir mais ao Senhor, o que Ele espera da gente. Jesus olha para os seus discípulos, para os seus servos e diz algo muito sério. Ele diz que onde Ele está, os seus servos precisam estar ali. Se alguém quer ser discípulo dele, precisa segui-lo. E onde ele estiver, ali os servos vão estar juntos. Essa fala dele nos remete a muitas coisas e nos faz lembrar, como igreja, eu sei que muitos irmãos vão lembrar disso, o nosso ensino a respeito de discipulado. Eu sei que muitas pessoas no meio evangélico pensam que discipulado é um curso e tratam assim, vai abrir uma classe de discipulado, a gente vai ter um discipulado sobre o livro tal, e senta todo mundo numa salinha e fica uma pessoa dando aula e chama aquilo de discipulado. Mas, biblicamente falando, quando Jesus disse, façam discípulos de todas as ações, ele não estava falando disso. Os discípulos entenderam o que era discipulado, por quê? Porque eles viviam num contexto social, onde havia um tipo de discipulado, que é esse de Jesus. Haviam vários mestres, muitos rabinos, ou rabis, né? Que é a mesma coisa. E essa pessoa tinha os seus seguidores, muitas vezes crianças, que eram chamados de talmidim. E esses talmidim faziam o quê? Seguiam o seu mestre. A aula não era todo mundo sentadinho prestando atenção num professor. Era mais parecido com o que a gente está vivendo aqui no Acampa Dentro. Quem está vindo aqui e dormindo na igreja. Porque a gente acorda todo mundo ali no mesmo contexto, passa o dia junto, medita na palavra, ora junto, trabalha junto, tem uma galera aí limpando a igreja, lava banheiro, faz isso, faz aquilo outro, todo mundo caminhando junto. E nesse caminhar juntos, algo é transferido. A gente tem discipulado, os jovens aqui, a Natane tem discipulado o ministério de dança, basicamente assim, está sentada as meninas ao redor, perguntas sobre a vida, coisas do dia a dia, não é? E de repente algo vai sendo transferido. Passei ali de tarde, elas estavam falando sobre jejum, eu sentei junto, ensinei um pouquinho sobre jejum, levantei, fui fazer outra coisa, daqui a pouco de novo, no dia a dia. Os talmidim, eles tinham uma frase a respeito desse seguir o mestre, que era basicamente o seguinte: você precisa seguir o seu mestre tão de perto, a ponto de se cobrir com a poeira
do seu caminhar, das suas pisadas. Então o mestre vai andando assim, lá no deserto, né? Lá na região de Israel, vai levantando poeira, e o pessoal está tão juntinho ali para aprender, que vai se sujando da poeira do seu mestre. Era assim que se aprendia. Quando Jesus virava para os seus discípulos e falava, segue-me, e a pessoa largava tudo para trás e seguia, ele sabia em que ele estava entrando, num sistema de discipulado. Mas eu queria falar uma coisa para vocês nessa noite, que não é sobre o discipulado nosso de fazer discípulo com as pessoas. É o seu discipulado com Jesus. Porque o seu primeiro mestre é Ele. Você serve os seus irmãos, amém, mas para servir é Ele. Primeiramente, antes de tudo, você precisa entender que você serve ao Senhor. E quando Jesus disse essas palavras, meus irmãos, o contexto aqui no Evangelho de João é o seguinte: ele estava perto de ser morto, ele não estava falando, olha, a gente vai continuar aí mais 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo um ministério e você vai ter que caminhar junto comigo. Não, ele já estava falando da crucificação dele, ele estava falando no meio das multidões a respeito do que viria a seguir. Porque mesmo sem Jesus estar na terra, fisicamente, como esteve ali há cerca de 2.000 anos atrás, né? Eu quero que você entenda, discípulo de Jesus precisa estar onde ele está. E aí, acorda o irmão que está dormindo aí do seu lado e pergunta assim, onde está Jesus? Vai ter que acordar mais forte aí, que tem gente dormindo com força. Pergunta, onde está Jesus? Porque o discípulo de Jesus precisa estar onde? Onde ele está. E Jesus subiu ao céu. E quem vai para o céu seguir Jesus? Oh, glória! Mas e antes disso? E antes disso? Onde o servo, o discípulo precisa estar? Onde Jesus está? Essa é uma mensagem para a gente reorientar a vida da gente. E a gente parar para pensar se a gente está onde Jesus está. E onde Jesus está? Existem várias maneiras da gente entender isso, né? E todas elas são totalmente 100% aplicáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ou de se entender como o apóstolo Paulo, ele estava ali perseguindo a igreja de Jesus, como um fariseu chamado Shaul, em hebraico, né? Traduzido para a gente como Saulo, perseguindo e matando os nossos irmãos. E um dia ele teve um encontro com Jesus, caiu por terra, ficou cego, uma luz brilhante veio sobre ele e uma voz disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta quem é ele, e ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Pode falar bem alto. Pode falar bem alto. Jesus está na igreja, mas não está só na igreja. Mas a gente vai começar falando da igreja. Mas ele não está só na igreja. E o servo precisa estar onde ele está. Quando a gente fala que Jesus está na igreja, existem várias maneiras da gente entender isso. Primeiro que a própria igreja é corpo de Cristo nessa terra. Nós, funcionando como igreja, ou seja, tendo o Espírito Santo, estando conectados um ao outro, sendo um corpo bem ajustado, nós somos uma igreja, biblicamente falando. E assim funcionando, nós somos um corpo. Porque assim como o Espírito de Cristo levantava uma mão que ia multiplicar pão, os membros da igreja são como a mão de Jesus. Nós somos corpo de Cristo. Então, sim, necessariamente, quando Paulo estava ali, perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Mas é mais do que isso. Ele está na igreja, no sentido de que ele se manifesta à igreja. Ele está presente na igreja, mais do que em qualquer outro lugar. Você vai entender como. A Bíblia diz lá em Apocalipse, o próprio Jesus diz, eu sou aquele que passeia no meio dos candelabros de ouro. E o que são os candelabros de ouro? É a igreja local. Nós somos uma igreja local. Jesus passeia no nosso meio. E eu quero que você entenda que isso é literal. Isso não é uma coisa simbólica que nós estamos falando. Quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. O que ele está dizendo? Deus está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares porque Ele é Deus,
mas onde a igreja está reunida, ele manifesta a tua presença. Eu gosto sempre de dizer isso para os irmãos, tem mais presença de Deus aqui do que do outro lado da rua, que não tem ninguém buscando a Deus. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Passamos aqui um tempão cantando, buscando a presença de Deus. Tem presença de Deus aqui, Ele está presente nesse lugar. E como eu disse, isso é literal, meus irmãos. Há uns meses para trás, a gente reunido ali na roda de leitura, o pastor Edmilson contou a seguinte experiência para a gente, que uma vez ele passando por uma situação muito complicada, ele chorando diante de Deus, estava sentado na grama, e ele sentiu Jesus chegando perto dele, e ele abriu o olho e viu a grama amassando dos passos de Jesus. Um tempo atrás, a gente estava aqui num fogo muito grande, buscando a presença de Deus, uma preparação para o retiro. Primeira chegada, acho que da cabana, né, que a gente deu. E Jesus passou aqui na frente, assim, ó. Isso é coisa para gente maluca, tá? Se você é muito certinho da cabeça, muito cheio de crítica, não vai entender isso que eu estou falando. Mas presta atenção, a gente vive umas coisas muito doidas aqui nessa igreja, tá? Tem gente daqui dessa igreja que não acredita não, mas a gente tem que crer primeiro para depois viver. Eles vão continuar sem acreditar enquanto não quebrantar o coração. Os irmãos estavam aqui sentados e de repente começaram a sentir a presença de Deus passando. Irmão Eric abriu o olho e viu os pés com a sandália passando. E sem um combinar nada com o outro. Foi todo mundo. Todo mundo ali sentindo como se tivesse um choque, sei lá o que era. Quem aí já entrou no mistério com Deus sabe do que eu estou falando. Ele foi visto passeando. A Bíblia diz, eu sou aquele que passeia no meio dos candelabros de ouro. Essas coisas, meus irmãos, realmente acontecem. E não é assim uma alucinação de um, porque todo mundo tem a mesma visão, é porque realmente algo está acontecendo ali. Quem já sentiu o cheiro quando a presença de Jesus começa a se manifestar? Quem já sentiu isso? É muito doido, meus irmãos. Eu estava num culto uma vez e eu comecei a sentir, a gente compartilhava, era o mesmo cheiro. É um cheiro tipo de vinho. Aí o pessoal, um vinho novo ali no lugar. E você sabe o que eu fazia? Eu ficava perseguindo aonde estava vindo o cheiro. Eu acho que Jesus está mais para cá, né? E eu ficava ali sentindo. Irmãos, eu acredito nisso, embora isso para muitos teólogos seja uma conversa fiada. Quem vive essas experiências no dia a dia, como a nossa igreja vive, trata, embora seja algo sobrenatural, é algo que para a gente é naturalmente sobrenatural. A gente vive essas coisas e entende que a presença de Deus, de fato, se manifesta para os seus filhos, porque Ele está na igreja. E são muitas experiências desse tipo, não é? É importante a gente entender isso, meus irmãos, como início aqui da nossa mensagem, principalmente porque nesse tempo que nós estamos, as pessoas têm dado cada vez menos importância ao estar junto, ao participar realmente. Quanto menos eu tiver que sair de casa, melhor. Quanto mais eu puder, não vou participar do culto agora não, depois eu vejo na internet e coisas desse tipo. Eu sei que, como eu disse, é um excelente quebra-galho, mas não substitui. Por quê? Porque o discípulo precisa estar onde o mestre está, e onde o mestre está? No corpo. Ele se manifesta no corpo de Cristo. Alguém que é discípulo de Jesus e que quer servir a Jesus, independente das suas circunstâncias, precisa entender a necessidade que tem disso, por obediência ao Senhor. Não dá para ficar um tempão fazendo hora sem vir na igreja, vir só de vez em quando, vir quando sentir vontade no coração. A gente não caminha dentro da nossa vontade, senão a gente está servindo a gente. A gente não está querendo cobrir o nosso seco, a poeira ali dos passos dele. A gente não está seguindo o mestre. Mas eu quero dizer para você que ele não está só na igreja. Onde Jesus está. Apocalipse 14 fala a respeito de 144 mil homens que foram entregues como primícias ao Senhor. Lembra que eu falei aqui das primícias? O que é e o que é a semana de primícias? Eu chamo esse texto de o coral dos virgens, porque o texto diz que eles não conheceram mulher, não se macularam,
não houve mentira nos seus lábios, e eles cantam um coral belíssimo, e é destacado ali nas Escrituras. Mas uma coisa é dita a respeito desses 144 mil, que foram entregues como primícias ao Senhor, que eles seguem o Cordeiro por onde ele vai. Aqueles que são assim, quando a gente fala entregues como primícia, e é destacado algumas características dele, a gente percebe que essas pessoas têm um valor diante de Deus. São tipo assim, a nata, os caras ali assim que se destacaram diante dos outros. E olha que característica que eles têm. Seguem o Cordeiro por onde o Cordeiro vai. Onde está indo o Cordeiro? Onde o Cordeiro está passando? Onde ele está? Eu vou contar algumas coisas para vocês, e você vai fechando aí um quebra-cabeça na sua cabeça. Você já sabe que ele está na igreja. Você já sabe que ele não está só aqui. Irmãos, eu já contei essa história uma vez para os irmãos, e ela está num livro que, na verdade, é um curso, não é? Um estudo dirigido, chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E é a história de... O pastor estava explicando para a igreja um princípio espiritual, que é: o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. E explicando que a gente não tem que fazer as coisas por conta própria, mas entender onde Deus está agindo. E ali na igreja dele tinha um grupo de jovens que estava fazendo um trabalho de evangelização em uma universidade há um bom tempo. E dava um pingo de gente, o povo não comparecia e eles não conseguiam ganhar alma nenhuma. E persistentemente insistindo em fazer aquele trabalho daquele jeito. Até que o pastor veio e trouxe essa palavra. E aí eles foram pedir para Deus: aonde o Senhor está trabalhando nessa faculdade, nessa universidade? Naquela semana, eles ficaram sabendo de duas moças que não sabiam nada do Evangelho, não eram de cultura de igreja, e estavam toda noite nos alojamentos, que nos Estados Unidos tem muito isso, né? Alojamentos nas universidades, e estavam estudando a Bíblia por conta própria, esperando alguém que pudesse ensinar. E aí, eles foram e se juntaram. Não, então deixa a gente ensinar vocês. A gente se junta aqui e faz um estudo bíblico. Beleza. E começaram ali a se juntar com aquelas moças. Sabe o que aconteceu? Começou um trabalho gigantesco de ensino bíblico dentro da faculdade, com um monte de gente faminta pela palavra de Deus. Eles estavam tentando ir numa direção que Jesus não estava. Então, de repente, eles descobriram onde Jesus estava. E o que eles fizeram? Se juntaram a ele. Porque o discípulo precisa estar onde Jesus está. O nosso Deus, ele se move pela terra. Em alguns avivamentos, meus irmãos, há uma descrição das pessoas que estão lá, de que a presença de Deus está realmente passeando por aquele lugar. Não simplesmente numa igreja, mas sobre uma região. O avivamento do país de Gales é um grande exemplo disso. As pessoas diziam: parece que Deus se mudou para o país de Gales. Porque houve um impacto em toda a sociedade. As igrejas ficaram lotadas, sim. Mas o restante da sociedade começou a mudar, porque as pessoas começaram a se quebrantar. Por quê? Porque Deus estava fazendo algo ali naquele lugar. A ponto de bares fecharem por falta de cliente. A ponto de jogos de futebol no domingo, jogos importantes, não poderem acontecer, porque a torcida não estava lá, estava todo mundo na igreja. Jogadores, o time estava desfalcado, porque teve gente que largou o time para lá e saiu correndo para a igreja. Eu ouvi relato até de jogador caindo no poder, meus irmãos. E não tinha como ter, porque era um quebrantamento geral. Deus tinha se mudado para aquela região. Jesus estava passeando por ali. E assim é dito de várias regiões de avivamento. Já contei várias dessas situações para vocês, como o Cordeiro de Deus se apresentou, apareceu no meio das pessoas ali, dos moravianos, no avivamento morávio, e como aquilo despertou algo tremendo. Deus está passeando pelo mundo, meus irmãos, e Ele está agindo em vários lugares. E onde Ele está agindo, o que o discípulo precisa fazer? Ele precisa estar junto.
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Nós vamos ler a partir do verso de número 31. Onde está Jesus? Porque se você é discípulo, você tem que ir correndo para onde ele está. Vamos combinar assim? Vamos deixar uma coisa combinada? Você que diz que é servo dele, eu quero que você sempre saia correndo de onde você estiver e vá para onde ele está. Em qualquer uma dessas situações que eu descrevi que ele está. Mateus 25, verso de número 31, lemos assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia. Estamos no dia do juízo final. Veio o Senhor com poder e glória, com os seus anjos. E onde está o Senhor? Nesse momento, o dia do juízo, o texto diz para a gente que Ele está onde? Ele está assentado no trono do seu reino. E os discípulos dele, onde estão? Os servos dele, o que ouvem? Ele está lá no reino dele, ele fala: vinde, amados do meu Pai. Por quê? Porque os seus servos têm que estar onde ele está. E se ele está no seu trono de glória ali, no seu reino, ele chama agora os seus servos para entrarem no seu reino. Então agora eles entram. Mas volta um pouquinho na história. Antes de Jesus vir, o texto mostra alguns lugares por onde ele andou. Nós estamos vivendo esse tempo antes da vinda de Jesus. A era da igreja, a era dos discípulos, dos servos de Jesus. Onde está Jesus? Está nos hospitais, onde mais? Onde está Jesus? Está deitado ali na praça, onde está Jesus? Nos presídios, onde está Jesus? Está também nos campos de refugiados, nos hospitais, onde tem alguém com fome, com sede. Deixa eu resumir tudo isso para vocês. Jesus está onde as pessoas estão com dor, onde há sofrimento. Irmãos, é fácil a gente servir a Jesus simplesmente buscando a Ele na igreja, simplesmente estando onde é mais fácil de se estar.
Mas eu quero que você entenda uma coisa: o discípulo de Jesus precisa estar onde ele está. Há sofrimento nos ribeirinhos, amém? Jesus está na janela 1040. Deixa eu explicar o que é a janela 1040, né? No mapa mundi, existe uma região entre os paralelos 10 e 40, em que é simplesmente o lugar mais perigoso do mundo para um cristão estar. São países que é proibido você pregar o evangelho. É o lugar onde praticamente, segundo os dados oficiais, né, não existem cristãos. Mas a igreja está lá. Não nos dados oficiais, né, mas a igreja está lá. Existem irmãos lá, meus irmãos, e Jesus está lá. Os lugares de dor da nossa terra, Jesus está ali, meus irmãos. E a gente combinou um negócio agora há pouco, não foi? Onde Jesus estiver, o que você tem que fazer? Sai correndo e vai para lá. Você sabe por que você não quer fazer isso? Porque a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela gosta disso aqui, ó. Ficar sentadinho no ar-condicionado. A igreja moderna virou uma coisa assim. É por isso que eu fico repetindo aquela frase, né? A igreja precisa ser batizada no sofrimento. A igreja está tão descolada daquilo que ela deveria ser, tão desconectada do que é o propósito de Deus. E eu não falo da nossa especificamente, eu falo da igreja de uma maneira geral. Que a gente é assim. Aí eu já fui num casamento com esse vestido, eu não posso ir no outro casamento com esse vestido. Por quê? Porque senão a foto no Instagram vai ficar igual. Ai, que bando de gente afrescalhada. Me desculpe se eu estou ofendendo algumas irmãs, a minha intenção é exatamente essa nessa noite. Que bando de gente fresca, que esqueceu o que é servir Jesus, está onde está a dor do mundo. O contexto desse texto que nós acabamos de ler é Jesus falando sobre ser discípulo dele, implica em abrir mão de tudo, em jogar tudo para o alto, em odiar a própria vida. A gente ama demais a nossa vida, meus irmãos. Jesus dizendo que a gente tem que odiar a própria vida. E a gente querendo cuidar da própria vida. Não, é quem perder a sua vida é que vai ganhar. E quem ama demais a sua vida vai perder. E a gente gosta muito, a gente não sabe mais o que é realmente estar nos lugares de dores do mundo, cada um correndo atrás dos seus próprios projetos, dos seus próprios interesses. E não sabe mais, se perguntar o que é sofrer por Jesus, a pessoa vai dizer: ai, uma vez eu passei perto do irmão, ele nem me deu bom dia. Os irmãos não ligaram para mim. Vai contaminando, vai ficando frouxo. E qualquer coisinha está querendo fraquejar da fé, largar as coisas, não quer mais servir, bate o olho no que está acontecendo. Criticar é fácil, ter ideia para os outros fazerem é muito fácil. Mas largar tudo para servir a Deus, para renunciar ao seu conforto, seja lá o que é que te prende nessa sua vida, e se jogar no trabalho missionário, poucos querem, mas presta atenção, se você é servo, você não tem outro lugar para ir, senão onde Jesus está. As pessoas querem ter vida de influencer. O alvo de vida de muitas pessoas é ter muitos seguidores, para poder ter uma vida fácil. Não é para usar a sua influência para pregar o evangelho. E aí eu olho para o casal de amigos meus, recém-casados, largaram tudo para trás, emprego concursado, vida boa, para ir morar lá num lugar que a gente passou uma semana, sem estrutura nenhuma, meus irmãos, sem posto de saúde por perto, sabe? Para usar o banheiro de noite, né? Se você quiser usar banheiro, você tem que sair, tem que andar um tanto para ir lá na outra casinha.
E agora é que tem energia elétrica. E por que estão fazendo isso? Porque Jones e Jennifer saíram lá da terra boa do Goiás, do seu conforto, e foram lá para a ilha de Marajó. Você sabe por quê? Porque Jesus está lá. Jesus está ali. Esse ano de 2023 precisa ser diferente na sua vida. Você precisa parar de ser crente Nutella. Crente que vem para a igreja simplesmente para receber. Crente que vem para a igreja simplesmente para reclamar. Para querer alguma coisa, para querer atenção, para querer seja lá o que for. Parar de ficar assim, ai, porque a minha vida, coitadinho de mim, que eu sofro porque aconteceu isso, que eu sofro porque aconteceu aquilo. Levantar a sua cabeça, levantar, ó portas, as vossas cabeças, olha para Jesus. Olha para Jesus e vai para onde Ele está, começa a sofrer por Ele. Eu estava conversando com um outro pastor, e ele falando de um casal de jovens da igreja dele, que quer ir para o campo missionário. E ele falando para mim, o problema dele é que eles têm um filho pequeno, e eles tratam o filho daquele jeito, sabe? Menino fez xixi na hora do culto, tem que sair para trocar. Aí eu falei assim, pastor, isso aí é coisa de quem tem primeiro filho, depois que chegar no segundo, no terceiro, né? É igual aquele videozinho que o pessoal coloca, primeiro filho, aí a mãe fazendo a mamadeira, medindo direitinho, assim, a colher, raspando, botando. Aí segundo filho, a mãe de gêmeos, né? 2 nenéns, aí pega de qualquer jeito, joga assim na mamadeira, sacode. Terceiro filho, na verdade era mãe de trigêmeos. Não sei quem já viu esse vídeo aí no Instagram. Aí ela pega a lata, joga assim de qualquer jeito em cima das mamadeiras. A gente vai ficando mais solto, vai criando os filhos mais solto mesmo. Aí eu falei isso para ele, né? Ele falou, mas eu estou querendo ter uma conversa séria com eles, porque eles estão querendo ir para lá e levar essa criança para lá, e eles precisam entender que eles têm que estar prontos para o filho deles morrer. Eles têm que estar prontos para isso, para o filho morrer. Entrega. Para você estar onde há dor no mundo, tem que ter sacrifício seu. Você não pode amar demais a sua própria vida. Você tem que estar pronto para ser batizado no sofrimento mesmo. Porque você é a resposta para a dor do mundo. Para que quando Jesus voltar, Ele possa olhar para você como servo dEle e dizer, vinde, benditos do meu Pai. Essa mensagem é simples, ela é direta e ela é só isso, mas ela precisa mexer com você, com a orientação que você tem tido, com o seu planejamento de vida. Vai chegar um tempo que a perseguição vai vir, isso está profetizado. Não sei se para essa geração, mas as coisas estão parecendo que vai ser sim. E a gente vai enfrentar dias terríveis, meus irmãos, e só vai ficar crente de verdade, crente perseverante. E esses crentes perseverantes, eles vão levar o evangelho por toda a terra. Eu já estou preparando os meus filhos, em todos os sentidos, de pouco em pouco, para que eles sejam os missionários da geração deles. Mas eu preciso ser o da minha. E você precisa ser o missionário da sua geração. Aonde Jesus está? Será que Jesus está em algum lugar lá no seu trabalho? Será que Jesus está querendo agir em algum lugar, já está agindo em algum lugar no seu trabalho e você ainda não se juntou a Ele? Será que você é esse crente Nutella, mala que eu falei agora há pouco? Que se as coisas não são do seu agrado, do seu jeitinho, já fica querendo chutar o balde? Ou você é alguém realmente disposto para dar a sua vida pelos seus irmãos? Eu disse ontem uma frase e volto a repetir. Crente novo precisa de firmeza, mas crente firme precisa de renovo. Que esse ano seja um renovo agora, no início do ano. E você comece a planejar a sua vida nesse sentido. Como eu vou morrer por Jesus? O que eu vou fazer para ir para os lugares de dor? Sacode o seu irmão de novo para ele acordar e fala assim, para de andar atrás de bênção. Para de andar atrás de igrejinha de bênção.
irmão deve estar olhando assim, eu nem vou, eu sou daqui. Como é que o pastor está sabendo que eu fui? Aprenda a morrer. Esteja disposto a isso. Eu quero ir para cada vez mais trabalhos missionários para fora. Nós fomos para os ribeirinhos, mas nós ainda vamos para outros continentes, meus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que aqui em Nova Almeida existem lugares de dor, que existem outros lugares fora desse ambiente de culto, onde Jesus está. E você precisa saber onde é e correr para lá. Existem famílias aqui, meus irmãos, em Nova Almeida, que precisam de uma visita, porque Jesus está lá e você precisa correr para lá. Oramos a respeito disso agora há pouco. Jesus está nos asilos, você sabia disso? Sabia que tem 2 asilos aqui na nossa região? Pensei em reunião porque eu falei na reunião agora há pouco. Contei isso. Alguns vão falar já. Além do Instituto Franciscano, abriu um outro ali de frente para a Igreja Sena. Você precisa correr. Onde existe dor, onde existe abandono, onde existe alguém sofrendo, lugares de sofrimento, onde alguém está clamando por Jesus, entenda, Ele está lá. E você precisa correr para lá. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, era forasteiro e me hospedaste, estava preso, foste me ver, estava enfermo e fostes me visitar. Esqueci algum? Acho que não. E quem faz isso a um desses que estão sofrendo, faz ao próprio Jesus. Vamos colocar de pé. Esse início de ano é um tempo de reflexão e, como eu disse, reorientação da nossa vida. Eu quero gastar os meus dias servindo ao Senhor. Sabe que às vezes me passa pela cabeça fazer um doutorado, de repente numa área que eu gosto, a teologia, a arqueologia bíblica, alguma coisa assim. Mas aí eu fico pensando, gente, eu vou perder tempo, anos da minha vida, horas do meu tempo, para estar num lugar onde Jesus não está. Não desmerecendo todos os processos que eu passei, todos os estudos que eu fiz, mas eu estou ficando velho, meus irmãos. Dia 14 desse mês, eu já estou aqui dando uma cantada, hein? Dia 14 desse mês estou fazendo aniversário. 42 anos eu vou fazer, meus irmãos. Eu preciso ganhar mais almas para Jesus. Eu não aceito uma coisa dessa, não. Eu preciso mobilizar o povo de Deus para ir, eu preciso eu mesmo ir, eu preciso treinar gente para ir. Porque o céu ainda não está cheio. E Jesus está lá querendo salvar essas pessoas. E Ele fala que os discípulos têm que estar onde Ele está. Feche os seus olhos. Vem ministério de louvor para cá. A gente vai cantar aquela canção Peregrino. E você vai pedir reorientação de Deus para a sua vida. Senhor, será que eu tenho corrido atrás simplesmente do meu conforto, do meu bem-estar? Será que eu quero uma igreja que me agrade? Será que eu sou um crente Nutella, um crente de Instagram? Ou será que realmente eu sou alguém que merece ser chamado de servo, porque serve para alguma coisa? Pergunta para Deus e aguarde respostas. E à medida que Ele for falando com você, responda a Ele, se posicione.
habito em tendas porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito, clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Nem milhares de anjos vão tirar meus olhos, nem milhares de anos vão tirar meus olhos do meu amado. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Cante comigo. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu.
sou peregrino. Sou como homem peregrino em terra distante. Sou como homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Você entende que Jesus direcionou essa palavra? Você realmente entende isso? Dá um glória a Deus. Então você vai fazer algo simbólico nesse momento. Entendendo que Jesus direcionou essa palavra, você vai correr até Ele. Nós vamos fazer um apelo nesse momento, e o apelo a resposta é: eu estou disposto a ir aonde o Senhor está. E Ele vai te mostrar os lugares por onde Ele está passando nessa terra. Mas a sua prioridade transiciona no momento em que você atende esse apelo. Você não vai pensar: eu quero que o Senhor esteja em Dubai, num lugar que eu sempre quis conhecer, num resort no Caribe, nos lugares onde os influencers estão mostrando. Deus vai mostrar para você aonde Ele está, para que você vá. Mas eu quero que nessa noite você responda a esse apelo da seguinte forma: você vai sair do seu lugar, correr para onde Ele está. E Ele está aqui te chamando nesse momento. O servo me segue, o servo me segue. Vem, se ajoelha, eu vou ser o primeiro a fazer isso. Vem e se joga. Ele vai mostrar para você. Você vem para onde Ele está. Você vem para onde Ele está. Você que está de casa, se joga também. Se joga na presença. Eu quero estar aonde o Senhor está. Eu não sou dessa terra. Nos leva aos lugares de dor, meu Pai. Nos leva como igreja à janela 10h40. Nos leva, meu Pai, aos lugares mais distantes onde o Senhor está. Nos leva, meu Pai, aos asilos. Nos leva aos lares que estão clamando por socorro. Nos leva às famílias que estão rachando, clamando por socorro. Onde o Senhor está, meu Deus. Nós queremos estar onde o Senhor está. Tira de nós o gosto pelo conforto desse mundo. Nós queremos desfrutar sim das coisas boas que o Senhor tem, mas não queremos apego a elas, meu Pai. Que sejamos o povo que dorme em qualquer lugar, que pode dormir no chão de qualquer jeito, pendurado numa rede no meio do mato, comer o que foi entregue, comer se tiver, para estar ali aonde o Senhor está, onde estão os famintos, onde estão os órfãos, onde estão as viúvas abandonadas nos asilos, onde há alguém sofrendo nos hospitais. Nós não somos dessa terra, estamos aqui de passagem para fazer algo, estamos aqui para levar alguém com a gente. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só
só teu. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só seu. Eu sou. Quero liberar uma palavra profética sobre algumas pessoas aqui. Porque você veio aqui à frente nessa noite, a sua vida vai virar do avesso. Você vai se sentir levado a lugares que você não queria ir, mas agora você vai querer ir. Você vai começar a sentir repulsa de coisas que eram a sua alegria. E vai sentir uma vontade grande de ir para lugares de dor e sofrimento, manifestar o amor. Tem gente aqui que vai para a Europa. Eu não sei dizer a respeito dos outros, mas tem gente que vai se mudar para a Europa. E não é a passeio. E não é a passeio. Pai, em nome de Jesus, vai clareando o chamado de cada um. Vai clareando o chamado de cada um. Nós não aceitamos que Nova Almeida tenha lugares de dor e a gente não esteja fazendo nada. Nós não aceitamos que crianças estejam sofrendo sem Jesus, que jovens estejam morrendo, indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Que os crentes Nutelas comecem a morrer aqui nesse lugar nessa noite. Em nome de Jesus. E que se levantem desse lugar peregrinos e forasteiros. Peregrinos nessa terra. Gente que não está aqui para firmar raízes, mas está aqui para levantar a sua tenda e partir. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Vá se colocando de pé, meu irmão. Fica aí na frente ainda. Eu tenho algo a dizer para vocês. Nem milhares de anos vão tirar meus olhos. Nem milhares de anos vão tirar meus olhos do meu amado, do meu amado. A igreja bem forte agora, cante com a gente. Sou como um homem peregrino em terra distante. Aleluia! Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Você vai trazer alguém amanhã. E além dessa pessoa que você vai trazer nomes. Nós vamos encher uma jarra amanhã
com nomes de pessoas escritas, nomes de pessoas que precisam ser resgatadas. E essa turma que está aqui, no 6º dia de jejum, vai se dedicar no 7º dia de jejum a orar por esses nomes, pegando papel por papel. Amanhã você vai trazer esses nomes. Nós vamos também colocar papel e caneta aqui para quem quiser. E nós vamos, a partir do culto da 6ª noite até o culto da 7ª noite, vamos fritar essa gente em oração. Que Deus os quebrante. Mas além disso, meus irmãos, eu quero que você já se coloque à disposição do Senhor para trazer alguém. Chame seus vizinhos, chame seus amigos, chame quem você nem conhece, chame o povo da sua família, chame os seus parentes, chame os turistas. E vamos transformar vidas, meus irmãos. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. E eu quero apenas dar um aviso a respeito do Imersão Total. Você que já foi e é batizado e pode já participar como levita, eu quero, meus irmãos, que esse encontro seja o maior de todos até hoje. Nem que os levitas tenham que dormir em barraca do lado de fora ou nem dormir. Mas você que tem interesse de ir, você precisa procurar a pastora Jennifer, essa mulher mais bonita dessa igreja. Levante as suas mãos aí para o pessoal confirmar o que eu estou dizendo. Você precisa dar um nome para ela logo, porque ela vai colocar você no grupo do WhatsApp. Você que não foi ainda, não sabe, mas a gente começa a se preparar espiritualmente muito tempo antes. A gente tem tarefas para cumprir, a gente tem consagrações a fazer, entregas, muito tempo de intercessão. Não é para decidir em cima da hora. Se você está em dúvida se vai ou não vai, já dá o nome de uma vez, porque pelo menos a preparação você já faz. Amém, meus irmãos? Amanhã, sala de oração, 8 horas e culto às 19h30. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, nós estamos juntos do Senhor. Obrigado por essa palavra. Nos dá força, Senhor, renova as forças de toda essa turma que está no jejum. E vai derramando mais unção sobre nós, vai nos movendo, Senhor, cada vez mais no Teu poder. Vai nos despertando, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, com aqueles que nos assistem à distância e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite.